Olá! Eu sou o Enxadrezando. Reforçando a importância de fazermos os exercícios táticos para melhorar as nossas habilidades no jogo, e dando continuidade à nossa série sobre como resolver problemas táticos de xadrez, nesse vídeo nós vamos te mostrar como resolver problemas, mas dessa vez na plataforma do Lichess.org. Para quem não conhece, o Lichess.org é uma plataforma de xadrez totalmente livre, que registra milhões de partidas todos os dias, entre jogadores de todo o mundo. Além das partidas, a plataforma conta com um vasto material sobre o xadrez, que vai desde o mais simples movimento, até interpretações de posições complexas do jogo. O analisador de jogos da plataforma conta com a última versão da famosa engine Stockfish. A plataforma ainda conta com um vasto repertório de partidas de grandes mestres, que possibilita comparar as posições analisadas com as melhores respostas armazenada em seu imenso banco de dados. Nessa plataforma, você poderá acompanhar ao vivo as partidas de outros jogadores, além de ter acesso às incontáveis matérias, vídeos, e muitos outros jogos que explicam como funciona o jogo de xadrez de forma lúdica e divertida. Mas vamos para os exercícios. Exercício 1. Nessa posição, vamos chamar a atenção para o detalhe que o rei do adversário está em xeque com o nosso cavalo, então, o próximo movimento é do jogador de peças brancas. Podemos perceber também que o nosso rei está sob forte ataque, ameaçado inclusive de tomar um xeque-mate. Mas nós também temos um ataque muito forte, e temos que usar do artifício dos lances forçados para que a posição seja favorável para a nossa vitória. O adversário acabou de mover o rei para H1, tirando o rei do xeque do cavalo. Podemos perceber que os dois peões são as únicas peças que protegem o rei. Podemos perceber também que o rei não tem muitas casas seguras para ficar. O cavalo tira a casa de G1, e o peão tira a casa de G2. Devemos abrir o máximo possível a posição para que o rei do adversário fique cada vez mais exposto, então vamos jogar o cavalo em G3 dando cheque. O rei pode voltar para G1, então cavalo volta para E2 dando um cheque duplo. O rei tem que voltar para H1, e dama em G2, cheque-mate. Se o peão capturar o cavalo. Torre em H8, cheque. Rei volta para G1. Dama em G3, cheque-mate. Exercício 2. Nessa posição nós podemos perceber que temos um peão perto da promoção, mas temos o bispo e a torre segurando a casa de promoção. Temos também a torre e a dama apontando para essa casa. Se fosse a vez das pretas de jogarem, um simples avanço de peão finalizaria a partida. Peão promovendo para dama. Bispo por dama. Torre por bispo. Torre por torre. Dama por dama, bispo cobre o cheque da dama, dama por bispo e cheque-mate. Mas como é a vez das brancas, elas decidem eliminar a torre que dá suporte ao peão. Porém, tem outra jogada que garante a vitória para as peças pretas. Se a casa de E1 tem dois defensores, a casa de F1 tem apenas a torre. Então vamos sacrificar a dama em F1, dando cheque. A única opção para as brancas é capturar a dama. E peão captura a torre, promovendo para a dama, dando o cheque-mate na fileira do fundo. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Exercício 3. Nessa posição, os dois jogadores estão finalizando a abertura para colocarem seus devidos reis em segurança, porém o desenvolvimento das peças brancas está bastante atrasado. Perceba que as peças pretas estão com os dois cavalos e com os dois bispos bem desenvolvidos, enquanto o jogador das peças brancas ainda não desenvolveu nenhum dos bispos. Com certeza, o jogador das peças brancas perdeu alguns tempos de desenvolvimento na abertura avançando seus peões desnecessariamente. O peão de E5 deixou um buraco na defesa, e esse tempo poderia ser usado para desenvolver um dos bispos. Outra perda de desenvolvimento das brancas foi o avanço do peão para H3,
Perceba que não há nenhuma peça atacando essa casa, e esse movimento não abre linhas para que nenhuma de suas peças entrem em jogo. Por outro lado, o jogador das peças pretas seguiu com o desenvolvimento natural de suas peças, conseguindo uma boa vantagem posicional. Mas vamos continuar a análise. O cavalo em C3 está cravado pelo bispo, ao mesmo tempo em que está sendo atacado pelo cavalo em E4. As brancas resolvem atacar o cavalo com o bispo, ao mesmo tempo liberando a posição para o roque. Mas a falta de desenvolvimento vai custar caro para o jogador das peças brancas. Cavalo captura o cavalo, atacando a dama. Peão captura o cavalo. Bispo captura o peão dando cheque, e capturando a torre na sequência. Exercício 4. A primeira coisa que me chamou a atenção nessa posição são os dois bispos. Como dito no vídeo, mate de dois bispos contra rei, os dois bispos juntos formam uma barreira muito eficiente na hora de montar o cerco ao rei. As brancas jogam a torre em H7, possivelmente tentando atacar esse peão. Vamos montar o nosso cerco com o bispo em H4, cheque. O rei só pode ir para F3. Vamos continuar com o bispo em G4, aproveitando a proteção da torre, e capturando a torre do adversário na sequência. O rei só pode ir para G2. O bispo captura a torre dando um cheque descoberto, e ainda ganhando a dama na sequência. Exercício 5. Esse exercício é muito interessante, pois ele apresenta um padrão de cheque-mate muito comum no xadrez. Nós explicamos sobre esse e outros padrões de cheques-mates nesse vídeo que está nos cards. As torres do adversário estão dominando a coluna F, trazendo suas peças pesadas para perto do nosso rei. Veja que o nosso cavalo está muito bem posicionado, e está tirando a casa de G2 do rei das brancas, e atacando a torre de F1. As duas torres do oponente estão alinhadas na coluna F. E estamos próximos de tomar um cheque-mate, e se não conseguirmos identificar nada de especial na posição, nós vamos perder a partida. Mas vamos voltar ao padrão de cheque-mate. Outro artifício muito importante no xadrez que vamos usar aqui, é o artifício dos lances forçados. Primeiro nós vamos dar cheque com a dama em F1. A única jogada possível para as brancas é capturar a dama com a torre. Então torre por torre e cheque-mate. Nesse vídeo nós configuramos a voz para falar um pouco mais devagar, então nós precisamos saber de vocês sobre o que vocês acharam dessa velocidade de fala. Comentem aqui embaixo para sabermos se assim ficou melhor, ou devemos voltar os vídeos para a velocidade anterior. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses dois vídeos para você assistir na sequência.